pontualmente às 14 horas, eu passo a palavra primeiro ao nosso presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas, doutor José Anchieta da Silva. Meu caro amigo e presidente André Spechid, caríssimos companheiros de ACEMINAS integrantes deste conselho, caríssimo palestrante, cujas primeiras palavras até já ouvi. Na verdade, o presidente aqui aparece por deferência do presidente do conselho. E aproveito a oportunidade, é dever de consciência, para registrar um agradecimento especial ao Adriano, pelo esforço dele na condução desse conselho, que vai tão bem, os outros também vão bem, mas este excepcionalmente vai bem, porque a vocação mineradora de Minas Gerais e, portanto, da metropolitana de Belo Horizonte é indiscutível. E estes assuntos novos, essas mudanças novas, no que toca a terras indígenas, no que toca a terras, sei lá eu, intocáveis, nesse Brasil, onde o sistema legal é tão complexo e, às vezes, tão dirigido, e a lei, quando é dirigida, ela perde a autoridade de lei. Portanto, e mais do que qualquer consideração pessoal, eu sou aqui todo ouvidos, sou aqui todo aprendizado, e este conselho, é claro, levará para nossos quase 1.400 associados as considerações finais, que certamente serão objeto de elaboração ao cabo de mais esta reunião virtual. E registro, é claro, já estou com saudade das presenciais. Muito obrigado, caro Adriano, o presidente aqui agradece e é todo ouvido. Muitíssimo obrigado, presidente José Anchieta. Aproveito para registrar, usando o gancho das palavras do nosso presidente, que este evento está sendo gravado com autorização de todos quando entraram e ele estará disponível depois no blog do Conselho, na nossa página, tanto da ACEMINAS quanto da Organização Mineiro Negócio e da Sociedade Mineira de Engenheiros. Lembrando mais uma vez que a gente aqui, como voluntários, fazemos algum esforço conjunto fazendo estas entidades históricas da nossa Minas Gerais trabalharem um pouco mais juntas. Então, eu passo agora a palavra para o coordenador deste grupo dentro da Organização Mineiro Negócio, o Luiz Vessani. Bom, boa tarde a todos. Esse é o nosso terceiro evento de mineração em terras indígenas, que faz parte de um trabalho da Organização Mineiro Negócio. A Organização Mineiro Negócio congrega profissionais da área de mineração com uma vasta experiência, é uma organização sem fins lucrativos, ela é nova, tem 2 anos, e trabalha com temas que são importantes para o desenvolvimento do setor mineral, sempre com foco para a sociedade, para a economia e para o desenvolvimento. Esse é o nosso terceiro evento. Nós tivemos 2 eventos anteriores. Um foi sobre a experiência do Canadá em mineração em terras indígenas, que foi apresentado por um profissional brasileiro que é CEO de uma empresa indígena lá no Canadá. A gente acha que foi um evento extremamente importante, que já mostra o que seria possível, um modelo de possibilidade aqui para o Brasil, tá? Em todas as circunstâncias possíveis, né? O segundo evento, nós discutimos a questão da legislação, da proposta de legislação, que é o foco da proposta do governo no PL 190, que foi apresentado pelo secretário de Minas e Metalurgia, Alexandre Vidigal, e também pelo nosso colega do escritório William Freire, Tiago Matos. Esse terceiro evento, a gente conta com a incrível participação do nosso colega Márcio Santilli, que ele é do ISA, ele é sócio fundador do ISA, já foi presidente da FUNAI, ele é formação de filosofia,
e tem um protagonismo histórico na questão de mineração em terras indígenas. Tá? O tema que ele vai tratar hoje é fundamental para o enfoque da questão, que diz respeito à restritividade, interesse nacional e processo de consulta aos indígenas para pesquisa e lavra nos seus territórios. Tá? A gente tem uma perspectiva de um quarto evento que já está sendo organizado, no qual a gente pretende trazer protagonistas indígenas para que relatem suas experiências no trato deste assunto. Então, eu tenho a satisfação de chamar o Márcio Santilli para que ele possa, então, apresentar sua palestra. Márcio, por favor. Boa tarde, Vessani. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham nessa conversa. As minhas primeiras palavras são de agradecimento a Mineronegócio e aos seus parceiros que se juntaram para promover esse ciclo de debates sobre o tema de mineração em terras indígenas. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui com vocês, ocupando o tempo de vocês. E esse agradecimento vai além de uma questão protocolar, ela inclui o reconhecimento desse esforço que vocês têm feito através desses sucessivos debates, de procurar ouvir diferentes opiniões, diferentes perspectivas de abordagem do assunto, e eu me congratulo de poder ser parte desse processo de formação, de opinião e de discussão dentro do setor mineral, que ocorre num momento especialmente importante em que a gente tem visto aí sucessivos conflitos envolvendo essa questão, tanto pelos rios da Amazônia quanto pelas ruas de Brasília, e, portanto, é importante que a gente tenha, nesse momento, a oportunidade de aprofundar essa discussão. Eu vejo com muita preocupação esse momento que a gente está vivendo, porque não se trata de uma circunstância comum. O que a gente tem visto é uma articulação de forças no sentido de romper o pacto constitucional que rege este e outros temas da vida nacional, temas importantes, fundamentais da vida nacional, e isso me leva a sentir-me responsável por fazer a vocês, antes de entrar propriamente na discussão desse momento que a gente está vivendo, de fazer a vocês um depoimento pessoal sobre como foram construídos estes dispositivos constitucionais que tratam do tema de mineração em terras indígenas, e o que eles significam do ponto de vista histórico, no meu ponto de vista. Eu não vou fazer a vocês nenhuma apresentação de slides ou de quaisquer recursos visuais. Eu vou falar assim como eu estou falando aqui, num tom de conversa, num tom de depoimento, num tom de compartilhamento de preocupações sobre o momento que a gente está vivendo, e espero que vocês consigam suportar essa fala nesses termos, nessa linguagem, dessa forma. Quando começaram os trabalhos da Assembleia Constituinte, esses temas, todos os temas eram tratados em subcomissões temáticas, havia diversas subcomissões temáticas. A questão indígena começou a ser tratada numa subcomissão de minorias, que tratava de direitos de mulheres, negros, crianças, deficientes físicos, índios, enfim, que a gente até chamava da comissão dos etcéteras. E o assunto de mineração tinha uma comissão pertinente, né, que discutia especificamente esse assunto. No início dos trabalhos, nessa subcomissão de minorias, a União das Nações Indígenas, que era a organização indígena então existente no país, e com a assessoria dos seus parceiros, da Associação Brasileira de Antropologia e de outras organizações existentes,
apresentou uma proposta, uma sugestão constitucional, era assim que se chamava na época, né? Onde se via um articulado, né? E dentro desse articulado havia uma frase que dizia que ficava assegurado aos índios o usufruto exclusivo das riquezas naturais existentes nas suas terras. Ponto. Não se fazia nenhuma distinção entre solo e subsolo, né? A questão era tratada dessa maneira genérica, né? As terras indígenas como bens da União e os índios com direito à posse permanente e usufruto exclusivo das riquezas naturais. Era esse o sentido central, vamos dizer assim, do tratamento desses direitos no início do processo da Constituinte. Por outro lado, na subcomissão que tratava da mineração, a ótica era outra, e o que prevaleceu no processo de discussão era uma visão que era a visão que prevalecia também entre as principais empresas nacionais de mineração, que tiveram um protagonismo muito grande na Assembleia Constituinte, que fizeram com que elas tivessem a prevalência no acesso às jazidas minerais e que isso fosse feito mediante regras de concessão de direito que fossem aplicáveis indistintamente a todo o território nacional, a plataforma continental. Não se entrou no mérito, né, de se estabelecer regramentos distintos para partes distintas do território nacional. Logo após essa fase, compôs-se um colégio de relatores dessas subcomissões, que incluía também os relatores das comissões temáticas, que seria a etapa seguinte do processo, com o intuito de harmonizar as formulações que vinham das diversas subcomissões e que convergiam para o primeiro projeto de Constituição. Foi este colégio de relatores que entendeu que a proposição que vinha da Comissão de Minorias e que indicava, em princípio, que o usufruto exclusivo dos índios se estenderia a quaisquer riquezas naturais, né? E que, portanto, se implicaria numa vedação à atividade de mineração, né? Entendeu que não seria possível se vedar totalmente esse tipo de atividade em terras indígenas, porque haveriam circunstâncias limites afetas ao interesse nacional em que esse tipo de atividade teria, sim, que se desenvolver. Por outro lado, eles também entenderam que não caberia a posição que tinha sido construída na subcomissão de minoria, de mineração, né, de que as terras indígenas deveriam estar igualmente abertas ao acesso, como as outras áreas do país, sem condições determinadas e específicas para essa atividade. Então, foi daí que surgiu essa proposta de harmonizar essas diferenças, atribuindo ao Congresso Nacional a competência exclusiva de autorizar pesquisa e lavra de minérios em terras indígenas. Essa atribuição ao Congresso Nacional, ela não veio nem dos índios, nem das empresas de mineração. Ela veio dos constituintes, do corpo dos constituintes, dos relatores das várias comissões, como uma proposta de mediação, né, em que seria passível de acesso o subsolo das terras indígenas, porém em condições que não seriam as mesmas condições do resto do território nacional, né? Essa opção, que ficou escrita no primeiro projeto de Constituição, ela gerou divergências dos dois lados da discussão, né? Se vocês forem analisar as emendas populares apresentadas pelos índios e por seus apoiadores, foram duas emendas populares, né? Uma liderada pelo CIMI e outra pela UNI, vocês verão que o tratamento é diferente, né? Que a emenda do CIMI adota aquela visão original de maior vedação, enquanto a emenda da UNI incorpora a formulação que veio desse processo de mediação, né, do Colégio de Relatores, aceitando, né, em condições determinadas, mediante interesse nacional, com autorização do Congresso Nacional, que esse tipo de atividade pudesse desenvolver em terras indígenas. Do lado da mineração, a mesma coisa. Essa formulação gerou divergências,
Tanto que, quando se iniciou a votação do projeto de Constituição, ele começou do começo para o fim, né, do artigo 1º para o final do texto, e o capítulo dos índios está lá no fim, né, no artigo 231 e 232. Quando chegou no artigo 49, que trata das competências exclusivas do Congresso Nacional e que traz um inciso dizendo que entre essas competências inclui a autorização da pesquisa e lavra em terras indígenas, foi proposta por uma parte do setor mineral, por uma parte das empresas, uma emenda para suprimir esse dispositivo da Constituição. E essa emenda foi a voto no plenário da Constituinte, foi a única questão afeta aos direitos indígenas na Constituinte que foi objeto de voto no plenário, de disputa no voto em plenário, né? E essa emenda supressiva foi derrotada, né, por algo como 340 a 170 votos, uma proporção mais ou menos de 2-1, eu não me lembro exatamente os números, né? Mas deixando claro que, na verdade, era apenas um segmento do setor mineral que havia se insurgido contra aquela proposta de mediação, porque todas as vezes, em todas as votações em que o setor mineral compareceu unido na Assembleia Constituinte, ele venceu, né? Então, vejam, quer dizer, esse denominador comum, né, certo ou errado, sábio ou estúpido, né, ele, na verdade, foi sendo construído ao longo do processo como a forma possível de se mediar e de se evitar um conflito grave de interesses dentro do próprio texto constitucional. Quando entrou a discussão do capítulo de mineração, o artigo 176, havia um monte de propostas na mesa. Vou lembrar de uma, que foi trazida pela CONAGE, na época, atual FEBRAGEL, que propunha que essas jazidas existentes em terras indígenas fossem consideradas como reservas nacionais de minérios, né? O que não estava fora do espírito daquilo que estava sendo discutido dentro da Constituinte, estava dentro do espírito que estava sendo discutido, né? No entanto, gerou restrições, né? Assim como outras formulações também geraram restrições. Nenhuma formulação específica naquele momento conseguia facilmente uma maioria notória, né, para poder prevalecer dentro do texto constitucional. Por isso ficou aquilo que está no artigo 176, parágrafo 1º, dizendo que a lei estabelecerá as condições específicas para, além daquelas que são dadas na Constituição, né, autorização do Congresso, interesse nacional, né, em que essas atividades pudessem se desenvolver em terras indígenas e em faixas de fronteira, que também foi um outro pomo da discórdia na hora da discussão sobre o capítulo de mineração. No artigo 231, vocês já verão lá uma formulação diferente em relação ao usufruto exclusivo, né? Porque se fala em usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras indígenas, que é uma maneira quase sublime de dizer que esse usufruto não se estende ao subsolo, né? E vocês verão também a formulação de que as comunidades afetadas têm que ser ouvidas e devem participar do resultado da lavra quando essas atividades ocorrerem, né? Mais adiante, vocês verão no parágrafo 7º uma disposição que é muito pouco levada em conta nas análises jurídicas que eu tenho visto, né, mas que é de suma importância, que diz que não se aplica às terras indígenas o que está disposto nos parágrafos 3 e 4 do artigo 174 da Constituição, que é o capítulo de mineração. Esses dois dispositivos, 3 e 4, são os únicos dispositivos do texto constitucional de 1988 que atribuem parâmetros de legalidade para a atividade garimpeira. Não há nenhum outro dispositivo. E nenhum desses dois dispositivos é aplicável às terras indígenas nos termos do parágrafo 7º do artigo 231 da Constituição. Esse parágrafo, ele não está à toa no texto da Constituição. Ele entrou no processo de negociação, não foi, foi por uma proposta que veio do setor privado,
de mineração, né? Que entendia que, dadas as condições específicas mais restritivas em que essas atividades teriam que se desenvolver em terras indígenas, que não faria sentido se legalizar dentro dessas terras uma atividade que é, por sua própria natureza, altamente predatória, como era o garimpo. Lembro a vocês que a gente já estava naquele clima de serra pelada, era aquele contexto que existia, né, no final dos anos 80, quando esses assuntos foram debatidos, né? Então, eu estou dizendo isso para vocês porque foi a duras penas, né, que esse pacto foi constituído, né? Peça por peça, tijolo por tijolo, sendo questionado de um lado e de outro, né? E, ao fim e ao cabo, o capítulo dos índios da Constituição foi aprovado por 497 votos no plenário da Constituinte. Quase totalidade dos constituintes, né? Inclusive os representantes de Roraima, que tinham sido eleitos com apoio do garimpo, votaram a favor desse texto, da vedação do garimpo, na expectativa de que eles pudessem ter um tipo de mineração mais moderna no seu estado e assim por diante, né? Então, esse foi o consenso construído. E isso vale ouro num país tão chacoalhado, né, por divergências, polarizações, né, e situações de conflito como a gente conhece. Então, enfim, ao longo desses anos, eu participei, presenciei, testemunhei diversas tentativas de regulamentação do texto constitucional, cheguei a formular propostas, levar emendas a comissões técnicas da Câmara e, até hoje, nenhuma proposta de regulamentação chegou a bom termo, né? Nenhuma proposta contou com uma efetiva mediação do poder público para que pudesse chegar a bom termo. E o que a gente vê hoje na mesa de discussão são proposições que, em vez de procurarem regulamentar a Constituição dentro deste espírito com que ela foi pactuada, procuram justamente o contrário, destruir esse pacto. E o projeto de lei 191 é um exemplo claro disso, em vários sentidos, né? Em primeiro lugar, porque ele pretende legalizar a mineração predatória em terras indígenas, sem fazer qualquer mudança na sua qualidade de atuação. Onde está, fica, e fica como está, sem que tenha autorização do Congresso, sem que as comunidades sejam ouvidas, sem que haja o que quer que seja. Onde está, fica. É isso que está lá no projeto 191 e é isso que está nesse projeto que recebeu um parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara essa semana, ontem, né? Esse projeto de lei 490, que diz que o garimpo, onde ele estiver, os índios perdem o direito de usufruto exclusivo sobre aquelas áreas. E, portanto, elas ficam definitivamente na mão das empresas de garimpo. Então, isso é uma óbvia transgressão do espírito da Constituição, do que textualmente está explícito no parágrafo 7º da Constituição e em outras disposições. E, no entanto, é isso que está em discussão nesse momento, né? Se vocês verem, mesmo no que tange a regulamentação da mineração formal, há vários problemas nesse projeto, porque não são levadas em conta essas condições da Constituição, da audiência prévia às comunidades e da autorização do Congresso Nacional em todos os casos, sempre que houver requerimentos incidentes sobre a área que sejam anteriores ao decreto de homologação da demarcação da área. Quer dizer, o governo coloca a questão da demarcação como um parâmetro para aplicar ou não a Constituição, quando há farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os direitos indígenas independem da demarcação. Não é claro que a demarcação dá a eles um sentido territorial mais claro, né, e mais orientador para o processo de desenvolvimento do país, né, para a gestão do território. No entanto, os direitos indígenas não dependem da ação do Estado. Se o Estado se omite, isso não suprime o direito indígena sobre a terra e sobre os recursos naturais existentes. Então, o que a gente tem em vários aspectos
nesse projeto de lei são detonações do Pacto Constitucional, neste e no projeto de lei 490, né? De modo que o que a gente está vendo como dinâmica do processo de discussão nesse momento é uma dinâmica destrutiva desse pacto. E eu, pessoalmente, não posso, de maneira nenhuma, concordar com isso, porque eu acredito que o Pacto Constitucional é a única coisa, é o único trunfo que nós temos como país nas mãos para poder dar um equacionamento razoável a esse tipo de questão. Dito isso, eu queria fazer algumas considerações sobre o que eu acho que o espírito da Constituição e desse Pacto Constitucional nos inspira para refletir sobre a questão da regulamentação, né? Num sentido mais geral. Eu não vou ficar aqui tratando de texto específico de lei, são tantos projetos, né, que eu já vi. Eu acho que formulações não faltam. Eu acho que a gente precisa ter vamos dizer assim, um acordo em relação ao rumo geral, né? E eu quero colocar aqui 3 coisas que eu acho que são importantes nesse sentido, que são essas 3 coisas que estão aí no título, né, que eu dei aqui a essa fala, né? Em primeiro lugar, esse sentido de que a gente não pode achar que a mineração em terras indígenas é liberou geral, né? Que, de repente, se abre a porteira e o que houver de interesse incidente vai tramitar, vai rolar, vai acontecer, né? Porque isso aponta no sentido de uma situação de absoluto descontrole do processo, né? Se nós deixarmos isso correr sem os devidos controles, sem as devidas atenções, né? Sem preservar, no sentido mais profundo da palavra, este interesse nacional nesse tipo de atividade, né? O que nós vamos é constituir um paradigma de conflito, um paradigma de problema, um paradigma de experiências mal resolvidas, mal encaminhadas. Por outro lado, né, se a gente tiver um entendimento de que essa mediação pretendida pelos constituintes nos indica que, no caso das terras indígenas, o que deveria prevalecer é o bom senso do país se orientar no sentido de permitir poucos e bons projetos, poucas e boas, eu acho que essa que é a questão, né? Eu acho que a gente vai, se a gente sair desse paradigma, desse pensamento, sobretudo no início da implementação dessa possibilidade, né? Se nós sairmos, nós vamos cair nessa vala comum das más experiências, dos maus precedentes. No entanto, se a gente priorizasse, né, situações claramente interessantes do ponto de vista mineral, do ponto de vista nacional, né, e que pudessem ser desenvolvidos com devido controle para não se transformarem em experiências desastradas, danosas ao território e às populações indígenas, eu acho que a gente poderia construir um paradigma positivo dessa atuação, e isso teria de imenso valor, não somente para nós, como também para outros países e para a experiência de outras situações correlatas. A segunda questão que eu queria levantar, e que eu chamei aí de processo de consulta, é a seguinte: a reflexão é a seguinte, né? Sempre que a gente discute essa questão, bom, primeiro tem essa bobagem do projeto do governo dizer que se os índios disserem não, vai rolar do mesmo jeito, né? Isso é uma bobagem, porque a Convenção 69 da OIT é muito clara em relação a isso. Este é o parâmetro legal internacional vigente que orienta todos os fundos de investimento do mundo em relação a essa área. É a Convenção 69 da OIT, né? E ela deveria pura e simplesmente ser adotada, porque ela é lei no Brasil, né? Ela foi ratificada, ela tem espessura constitucional, inclusive, né? E onde se regula, em termos gerais, o que deve ser o processo de consulta, como deve ser o processo de consulta dessas comunidades. É claro que nós temos no Brasil situações específicas e situações muito diversas, né? Porque nós temos terras indígenas que são, enfim, de direito de uma única etnia, né? Como é o caso do Zoaiampiro, Amapá, onde já se viveu uma experiência
nesse sentido, né? Ou situações como a terra indígena do Alto Rio Negro, onde a gente tem várias etnias, 600 comunidades, uma extensão imensa de território, rios diferentes, interesses diferentes, né? Então, é claro que a gente pode buscar uma tradução para este processo de consulta, por essa audiência às comunidades, né? De uma forma que possa absorver essa diversidade de situações concretas que a gente tem, para além do que dispõe, em termos gerais, a Convenção 169 da OIT. Né? Mas eu quero ir além, né? Porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa no processo autorizativo por parte dos índios, né? de um empreendimento. Né? E é óbvio que isso é uma questão fundamental, porque é ela que está prevista ali expressamente na Constituição. Né? Mas quando a gente fala de uma atividade como mineração, né? A gente está falando de uma coisa que é muito diferente de outras atividades econômicas de terceiros que possam se realizar em terra indígena. Né? E vocês imaginam, se eles fazem lá um acordo com uma empresa de madeira, aquilo vai envolver uma colheita de madeira, 2 colheitas, 2 anos, 3 anos. Né? Ou fazem um acordo para a utilização de uma área de pasto por algum agricultor vizinho. Quer dizer, você tem uma situação que é uma situação muito distinta, né, em termos das implicações e da temporalidade dessas atividades, do que quando se trata de um projeto de mineração, sobretudo se esse projeto for desenvolvido dentro desse conceito de poucas e boas. Né? Será um projeto significativo, será um projeto de muitas décadas, né? Eventualmente de mais de um século de duração. Então, nós estamos falando de uma convivência de longo prazo. Né? Se a posição dos índios é não, é não. Então, muito bem, o que a gente está falando é de um processo autorizativo. Mas se não é não, né, o que é? Quer dizer, a gente tem um horizonte de um século pela frente, é isso? Como será essa convivência? Né? A marca registrada dessa convivência será o pagamento de royalties? Vocês acham que isso seria o melhor caminho? Por que esses índios não poderiam participar diretamente da estratégia do próprio empreendimento? Por que eles não poderiam ser compensados também através de algum tipo de poupança na forma de ações do empreendimento? Né? Quer dizer, a gente poderia pensar num monte de outras situações que não é simplesmente a situação do processo autorizativo em si e do royalties. Né? Sem prejuízo do royalties, se ele for, enfim, necessário, indispensável e tal. Né? Mas eu acho que a discussão toda que a gente tem feito até hoje sobre esses temas é uma discussão pobre, né? Que deixou de considerar outras possibilidades que, eventualmente, hoje, pudessem ser muito mais interessantes, né? Em se fazer uma regulamentação que abre um conjunto de possibilidades, né? E não somente uma coisa de toma aqui uma grana, como se isso fosse suficiente para manter uma relação perene que pode chegar a um século de convivência dentro de uma terra indígena. Eu acho que a gente deveria pensar mais profundamente nisso, entendeu? De mais abertamente nessas possibilidades, né? Do que se ater ao que, enfim, ao rame-rame que a gente já conhece, né? Dos vários projetos de regulamentação existentes. Né? Finalmente, eu quero tocar num ponto bem crítico, polêmico, que é essa história da mineração pelos próprios índios. Né? Eu acho que isso envolve uma discussão de fundo que tem a ver com aquilo que a gente já falou aqui sobre o usufruto. Né? Eu entendo que os índios têm o direito de usufruto sobre as ocorrências minerais superficiais, né, que pudessem se incluir dentro desse conceito de solo, rios e lagos existentes nas suas terras, né? Excluídas disso as jazidas mais profundas, né, que, enfim, estariam fora do âmbito desse usufruto exclusivo dos índios. Né? Eu acho, portanto, que eles teriam direito, sim, né, de fazer o aproveitamento desses recursos. Eu prefiro, ao pensar nisso, não chamar isso de garimpo e não chamar isso de mineração empresarial. Acho que a gente tem que inventar uma outra coisa. Né? Eu acho que é um aproveitamento mineral indígena que deveria se desenvolver em caráter experimental. É a minha opinião.
né? Pelo menos numa primeira fase, a partir de uma regulamentação, essas atividades também deveriam estar sujeitas ao princípio do poucas e boas, né? No sentido de que deveriam ser desenvolvidas em lugares apropriados, onde os recursos minerais a serem explorados pelos índios tivessem um retorno econômico. Se não tiver um retorno econômico, isso vira uma idiotice, né? E que haja condições de se pactuar isso, né? E aqui a gente tem questões muito importantes, né? Porque pensando numa terra como essa que eu mencionei, do Alto Rio Negro, com tantas diferenças dentro dela, né? Diferenças étnicas, geográficas, de relação de contato e tudo mais, né? Como é que é essa história? Quer dizer, então, que o índio que mora numa aldeia pode autorizar a atividade de mineração numa outra área completamente diferente da sua para afetar outras comunidades? Não vale, né, gente? Quer dizer, então, essa questão, né, do protagonismo indígena, ele tem que estar absolutamente colado dentro daquelas áreas sobre as quais aquela comunidade, aquele indivíduo, aquela associação detém o seu direito de usufruto, né? Não vale autorizar a detonação da área do outro, né? Como acontece hoje, por exemplo, no território do Munduruku, que um grupo de índios autoriza a detonação geral de todas as aldeias do território, e os índios não querem isso, né? Então, é óbvio que isso não seria um processo adequado de condução dessa questão, né? Então, eu sou dessa opinião. Eu acho que essas atividades poderiam se desenvolver em caráter experimental, com os devidos controles, com a assessoria técnica necessária, do ponto de vista tecnológico, né? E minerário mesmo, né? E essa é a minha opinião. Acho que o eixo, né, da regulamentação deveria contemplar essa possibilidade, sem denominá-la de garimpo ou de qualquer atividade, tal como já conceituada dentro da atividade corriqueira da mineração, né? Eu não vou avançar outros pontos. Eu acho que há outras questões envolvidas na discussão da regulamentação, a questão, enfim, de requerimentos incidentes, que, na minha opinião, não deveriam prevalecer, né? Há questões relativas à proteção do meio ambiente, que eu acho que devem ser explicitadas, né? Acho que é insuficiente dizer que a legislação ambiental vale para essas terras tal qual, porque a gente tem uma situação específica que decorre do caráter permanente da ocupação indígena. Quer dizer, aquilo no final tem que voltar a ter um uso efetivo, né, do ponto de vista dos direitos da comunidade ocupante. Portanto, eu acho que tem especificidades a serem reguladas, né, mas acho que isso tudo é mais fácil de se harmonizar. Eu estou apenas querendo dar a vocês algumas linhas, né, de que, se todos quiserem, ou se a maior parte dos interessados nesse tema quiserem, é perfeitamente possível se discutir uma regulamentação dentro dos marcos do Pacto Constitucional, e que estraçalhar esse pacto, como tem sido tentado por essas iniciativas dos últimos tempos, é um desastre que nos deixará, para usar uma expressão popular, num mato sem cachorro, porque o denominador comum existente concretamente e que não vale pouco é o denominador comum que nos foi dado pela Constituição de 88, com todos os defeitos que ela possa ter. Então, essa é a opinião que eu gostaria de deixar aqui registrada para vocês, e fico à disposição aí para perguntas, debates, críticas que vocês tenham a tudo que eu disse aqui. Muito obrigado. Elmer, você entra agora fazendo as perguntas. Estão no chat ou no seu WhatsApp. Ok. Acho que eu vou ter que abrir o meu Zap aqui para poder ver mais. Já tem um bocado de pergunta aqui para o Márcio. Mas, primeiro, dizer que a palestra do Márcio é fantástica, né? Quer dizer, ele resgata um ciclo histórico de alta densidade democrática, que foi a Constituinte Brasileira de 1988.
onde os debates foram intensos nesse assunto, e ele resgata muito bem esse espírito. Eu acho que esse realmente é uma questão bem importante, né, para poder orientar todo esse debate sobre mineração em terras indígenas. Então, eu vou direto às perguntas aqui. O professor Otton Leonardo é um velho batalhador da questão ambiental e da questão mineral brasileira, um professor emérito da Universidade de Brasília. Ele faz uma pergunta direta. Mineração em terras indígenas promove desenvolvimento sustentável para indígenas ou só para os mineradores? Uma pergunta que ele faz para o Márcio, e eu acho que uma boa parte da palestra do Márcio explicou bastante bem essa questão, né? Mas eu acho que o Márcio pode, vamos dizer, acrescentar alguma coisa que possa... Olha, eu acho que o que a gente tem visto hoje como mineração, né, em terras indígenas é um escândalo, né? Existem algumas pessoas indígenas, grupos indígenas, que geraram ao longo dos anos alguma relação de dependência em relação a royalties provenientes do garimpo, mas mesmo essas pessoas que poderiam ser colocadas como beneficiárias, né, dessa atividade, apresentam hoje altíssimo grau de contaminação por mercúrio e sofrem igualmente impactos terríveis desse tipo de mineração predatória, né? Agora, é possível a gente construir um modelo de atividade de mineração que possa ter esse sentido de repartição de benefícios, vamos dizer assim, de uma maneira mais equilibrada, mais palpável. Enfim, eu acho que, em tese, essa possibilidade existe, ela está em aberto, né? Se é para haver, como prevê a Constituição, em determinadas condições, essas atividades, eu gostaria que elas se desenvolvessem dentro desse conceito, né? De que elas possam gerar benefícios não somente para o empreendedor e também para as comunidades afetadas, como para a própria região em que esses projetos venham a se desenvolver, né? Eu estou pensando em projetos de maior porte, não estou pensando em qualquer tipo de mineração, né? Por isso, acredito que há possibilidade de se pensar num modelo mais equitativo, mais equilibrado dessas atividades se desenvolverem. Mas é algo a ser inventado, né? Porque o que a gente tem de contratos hoje entre grupos indígenas e a mineração formal não são contratos afetos à exploração de minérios em terras indígenas, né? Mas são contratos como os dos grupos da área de influência da Vale, por exemplo, da Vale do Rio Doce, né? Que recebem apoio da empresa, né? Por força enfim, de estar em uma área de influência da atividade da empresa, né? Ura Paranapanema, que tem uma estrada que passa por dentro da terra, vai Miria-Truari, para poder escoar a produção, tem um contrato lá, né? Mas ainda está por ser inventado ou concebido um modelo adequado, né, para essas atividades em terras indígenas. Então, Márcio, nós temos discutido aqui na Organização Mineiro Negócios que, no mesmo sentido que você disse sobre a questão dos índios usufruírem dos depósitos superficiais, né? Quer dizer, poderem aproveitar. Nós temos chamado isso de colheita natural, ou coleta de recursos naturais, tá certo? Quer dizer, os índios podem dispor da coleta dos seus recursos naturais. Eles fazem isso com a castanha, com a seringa, com o açaí, quantas outras coisas, né? Então, isso seria um termo que a gente está usando aqui para caracterizar essa forma de aproveitar os recursos naturais minerais, certo? Quer dizer, de forma direta, não é? Quer dizer, sem a necessidade de grandes trabalhos de exploração mineral e, naturalmente, com assistência técnica e profissional para evitar os problemas ambientais e os problemas, vamos dizer, de outros danos de ineficiência, né? Bem, a Suzy Teodoro faz uma pergunta. Por que só as jazidas superficiais? Por que não deixar que os índios também possam avançar para
para sua exploração mineral e, eventualmente, vamos dizer, ter a sua própria empresa de mineração? Bom, isso não está excluído da hipótese que eu coloquei. Quer dizer, o fato das jazidas mais profundas estarem fora do usufruto exclusivo não significa que estejam fora do alcance do usufruto, né? Mas, no caso, eles teriam que disputar igualmente, como, enfim, se for uma empresa indígena, sei lá, né, se é isso que a Suzy está pensando, né? Teria que disputar dentro da regra do jogo, né, do processo de concessão de direitos. Diria que com uma vantagem, porque se ela é uma empresa legitimada pelos ocupantes da terra, provavelmente ela, né, vai levar alguma vantagem nessa disputa, mas o que eu disse é o seguinte, quer dizer, os minerais superficiais dentro do usufruto exclusivo e os outros fora, né? Portanto, acessíveis a qualquer parte, inclusive a eles próprios. Perfeito, Márcio. A Luana Martins de Andrade, ela faz uma colocação da seguinte forma. Ela diz que a forma como a discussão dos temas está sendo conduzida é muito ruim para a mineração cuidadosa, profissional, enfim, para a mineração organizada, com os cuidados e os controles necessários, né? Quer dizer, que ela diz que inclui na pauta outras atividades econômicas e tumultua a discussão qualificada do assunto. Eu lembro que você já comentou sobre essa questão em outras lives, né? Quer dizer, sobre a questão de não tratar somente da mineração em terras indígenas, mas incluir também hidrelétricas e petróleo, etc. Né? Você acha que isso é um complicador, realmente? Com certeza, né? Acho que ao longo dos anos, em décadas, né, em que a gente debateu essa questão da regulamentação, sempre que isso vinha no bojo de outras questões, a gente tinha uma complicação adicional para poder resolver, né? Primeiro que o assunto em si já é complexo, né? Então, enfim, né, se você amplia o número de atores, o número de questões, de interfaces do tema, a complicação política tende a crescer sempre, né? E depois que, ao colocar um conjunto de atividades, desencadear simultaneamente um conjunto de processos de concessão, né, de direitos de acesso às terras indígenas por diferentes atividades, o mínimo que se teria que fazer é dizer o que prevalece sobre o quê, porque senão você está criando uma infinidade de conflitos de interesse aí, né? Entre mineração e garimpo, entre mineração e uso dos rios para outras finalidades, e não tem nada disso no projeto de lei disciplinando, entendeu? Quem prevalece sobre o quê? É a opinião da comunidade? Quem é que dirime? Quem é que é o cérebro gestor desse território, já que todo mundo pode ter acesso para fazer as suas atividades ali dentro, né? Então, não há dúvida que quando você coloca tudo na mesa e não disciplina o que prevalece sobre o quê, você desencadeia uma série de processos que vão levar a um descontrole ainda maior da situação existente nas terras indígenas, né? Então, eu acho que isso é um complicador muito grande, né? E que, na verdade, me parece que ele tem um sentido político meio sinistro, porque parece que é uma cortina de fumaça, né? Eu não desconheço interesses relevantes da área de petróleo, por exemplo, em terras indígenas na Amazônia brasileira. Conheço em outros países vizinhos, aqui não. Né? Me parece que tem muita coisa artificial nesse negócio aí, né? E que, na verdade, isso é uma cortina de fumaça para esconder a intenção principal, que é dar foros de legalidade à mineração predatória. Esse é o grupo de interesse que está movendo esse projeto de lei, tanto dentro do governo quanto dentro do Congresso. E o Luiz Essani, nosso coordenador aqui, tem uma experiência bastante grande, rica nessa questão da, vamos dizer, de levar aos índios um conhecimento um pouco mais aprofundado do que é a atividade de mineração, etc. No passado foi feito grandes avanços nisso, quando, por exemplo, grupos caiapós foram visitar várias atividades minerárias no Brasil.
Mas ele pergunta bem claramente uma questão, talvez que eu acho que seria ótimo você falar sobre isso. O índio está preparado para decidir sobre esse tipo de atividade? Quer dizer, mesmo que a gente organize a comunidade indígena para opinar, ela está preparada para opinar? Existe um mecanismo para isso? Olha, nós temos as situações mais variadas no nosso país, né? De povos ou comunidades em diferentes momentos do seu contato com a sociedade nacional. Evidentemente, se a gente for falar de uma terra que você tem índio isolado, né, não há nem o que comentar, né, vai esperar o quê em relação a isso? Então, nesses casos, acho que tem que ser uma vedação total. Né? Na outra ponta, né, nós temos povos e comunidades indígenas que estão numa intensa relação de contato com a sociedade nacional, né? Com alto grau de escolaridade dentro dos padrões nacionais, com bom nível de organização, com planos de gestão ambiental e territorial construídos para os seus territórios, com protocolos de consulta próprios desenvolvidos. Então, são situações muito diferentes, né? Agora, a gente não pode dizer que os índios, por serem índios, serão inevitavelmente incapazes de conduzir um negócio de maior complexidade. Não, absolutamente, são perfeitamente capazes, né, de fazer isso. Né? Agora, a gente tem que pensar no tempo. Né? Estamos, se a gente for considerar as relações de contatos que a gente tinha, por exemplo, no tempo da Constituinte, há 35 anos atrás, a situação mudou radicalmente no Brasil. Né? Foram 30 anos, 35 anos, né, em que a escolaridade aumentou enormemente. Né? Nós tínhamos uma organização indígena nessa época, hoje a gente tem centenas, né, de organizações de quanto é tipo. Né? Nós temos organizações de profissionais indígenas de várias áreas. Né? Nós temos geólogos indígenas formados. Então, eu acho que quando a gente pensa numa lei, que a gente vai pensar daqui para o futuro, a gente tem que contemplar essas situações, né? Que certamente estarão cada vez mais palpáveis, cada vez mais presentes no futuro. Né? Então, a gente tem que considerar a diversidade de situações, né? Proteger uma ponta e emancipar e tornar protagonista a outra ponta, né? Que já está suficientemente organizada e dominando os códigos da nossa sociedade para poder desenvolver essas atividades. Eu acho que essa pergunta responde também a questão da Cláudia. Ela diz que seria os protocolos de consulta, né? Quer dizer, então ela se refere a isso, aos possíveis acordos entre as empresas, se isso é factível. Eu acho que você já respondeu essa questão. Né? E a Ana parece que é a Ana Santana, não consigo ler direito, certo? Bom, mas ela diz o seguinte, que Basilar entendeu os povos indígenas e falar em mineração em terras indígenas não faz sentido algum. Certo? Ela pergunta no final se você é ou não a favor da mineração em terras indígenas. Olha, se fosse índio, na minha terra eu evitaria, né, esse tipo de atividade, né? Em princípio, assim. Mas o que a gente está falando aqui não é do que eu acho, ou do que cada um de nós acha. Nós estamos falando aqui que a nossa Constituição disciplina, né? Então, a possibilidade jurídica está dada pela Constituição, né? Que prevê a sua regulamentação. Acho que o assunto tem que ser discutido, né? Agora, o que cada um vai fazer em relação à sua área, eu digo, olha, na minha aldeia eu preferia ficasse do jeito que está, entendeu? Quer dizer, mas, enfim, isso não é uma coisa que se aplica unicamente, né, à questão da mineração. Eu acho que é uma questão de ver qual é a forma de vida que cada grupo quer ter no seu território, né? Por outro lado, o que é atividade de mineração, uma gama tão ampla de questões, né? Veja, quer dizer, os índios usam a terra preta que tem num ponto para adubar a roça em outro ponto, como fertilizante, entendeu? Né? Eles usam a argila para fazer os seus utensílios, entendeu? Quer dizer, eu acho que, né, a gente não pode ter uma posição absolutamente radical, né, de que o recurso mineral
é algo que não possa ser aproveitado. Eu acho que ele pode ser aproveitado e evitaria impactos em cima da minha cabeça, isso sim. A Luísa faz uma questão aqui que talvez valha a pena um comentário. Ela diz que pergunta se a gente pensa que há espaço para uma discussão qualificada desse assunto, e principalmente diante do desmantelamento da FUNAI e a polarização do debate. Quer dizer, quem seria um bom mediador dessa questão? Ô, Elmer, só para corrigir, é a Luana que fez essa pergunta aí. Acho que eu posso ter passado errado aí para ti, mas foi a Luana. Peço perdão, tá? Tá bem. Foi a Luana, né? Isso. Desculpa aí, viu? Luana Martins de Andrade. Luana Martins de Andrade, isso mesmo. Ô, Márcio, devolvo a palavra. Desculpa a interrupção. Então, eu acho que nesse momento a gente não tem o menor clima no país para poder chegar a uma regulamentação razoável e racional, né? Isso requer mediação. A posição do governo como mediador num debate como esse é uma posição fundamental, né? Porque além de ter direito de veto sobre as matérias legislativas, ele é que terá que implementar ou não implementar, enquanto político, aquilo que viesse a ser pactuado enquanto legislação, né? E o que a gente tem hoje é um governo que está comprometido com o cumprimento do Pacto Constitucional, não somente em relação a esse ponto, em relação a vários outros, né? Então, nesse momento, o que eu vejo é uma guerra, né, acontecendo e se intensificando, né? Eu acho que faltam posicionamentos de outros atores. Eu acho que o setor de mineração formal teria que ter uma posição de maior protagonismo nesse momento, diante de tudo que está acontecendo, né? Não dá para ficar quieto diante disso que está acontecendo. Eu acho que esse rompimento constitucional, se ele ocorrer, ele não vai ocorrer só em detrimento dos índios. Ele vai ocorrer em detrimento da mineração formal, né? Porque no momento em que você equipara, em que você dá foros de legalidade a uma atividade de aproveitamento mineral predatória, você está estimulando isso como um câncer dentro da economia mineral do país. E eu entendo que isso é um precedente extremamente grave, né? Quero dizer a vocês que essas empresas ditas de garimpo, né, mas que eu prefiro chamar de mineração predatória, porque não tem nada a ver com garimpo de bateia ou com aquilo que deu origem a esse termo garimpo, né, elas estão cada vez mais capitalizadas, elas dispõem de tecnologias cada vez mais impactantes e estão se espraiando para além das cadeias minerárias que, historicamente, elas tiveram uma presença maior, como do ouro, do diamante ou coisa do gênero. Elas estão tomando conta de outras cadeias minerárias. Então, como é que fica? Quer dizer, nós vamos ter que, num país, duas leis, né? Uma que vale para as empresas e outra que se aplica ao vale tudo, né? Nós vamos estabelecer um regime permanente de concorrência predatória na mineração do país, né? Então, veja bem, quando a gente rompe o pacto, a gente não rompe de um lado só, a gente rompe dos dois. E todo mundo paga por isso, né? Por isso que eu acho que esse momento é muito grave, o pacto constitucional tem que ser mantido, e eu acredito que tanto os índios, né, quanto a mineração formal têm um papel político importante nesse momento na preservação desse pacto. Você tem toda a razão, Márcio. A mineração organizada já se conscientizou de que é preciso combater a mineração ilegal. Ela traz consequências enormes para a questão, não só para a questão indígena, mas também para a questão, vamos dizer, para a visão que a sociedade tem da própria mineração, que hoje é uma visão péssima, entendeu? E essa predação mineral, como acontece no Brasil hoje, está extremamente danosa nesse sentido, sem falar no dano que causa aos índios, né? Quer dizer, as reservas indígenas invadidas, o cenário é lunar, um cenário apocalíptico, entende? Em termos de desastre ambiental e de
desregramento com a questão social indígena. Crescimento de mais de 300% nos últimos 2 anos. Pois é realmente um absurdo, né? Tem várias questões aqui que eu acho que já foram respondidas no curso desse debate, mas, de qualquer forma, tem a questão da Lúcia Moraes, que fala sobre se há alguma proposta da União para pagar aos indígenas pelo cuidado das terras, de modo que não precisa avançar pelos caminhos da mineração do gênero. Eu acho que isso não é um assunto que está posto agora com relação à mineração, mas, de qualquer forma, essas questões todas serão encaminhadas ao Márcio. Quem se achar interessante responder algumas, a gente pode, né, no futuro, fazer isso por e-mail, né, Márcio? Eu estou à disposição, Elmer. Eu nem tudo eu consigo acompanhar aqui pelo chat, né? Mas eu te peço que depois resgate o que houver e eu me disponho a responder, sim. Eu não sei como está nosso horário, presidente, mas você me dá um sinal quando você tem muitas questões ainda. Pode avançar um pouquinho mais. Pelo nosso horário, o Márcio foi economizador nas suas palavras, ele economizou muito tempo do que nós demos para ele. A gente aproveita nas perguntas agora. Exatamente. O caso também da pergunta do Cássio Inglês Souza, né, que pergunta pelas condições que os povos indígenas possam participar do processo de construção de um modelo adequado de mineração. Esse acho que é todo o desejo de todo mundo, né, principalmente do Márcio, de que os povos indígenas participem, né, cada vez mais desse processo e tenham protagonismo, sejam sujeito dessa discussão, né? O Ricardo Vinhal toca num outro assunto importante também, que temos no Congresso deputados formadores de opinião para levar adiante e conduzir esse debate com a sociedade. Quer dizer, o Márcio parece que deu uma escapada aí, não é? Mas vamos esperar. Não, estou aqui. Então tá aí, bom, Márcio. Então ele pergunta o seguinte: a qualidade desse congresso aí permite que se faça um debate ajustado com a sociedade? Eu tenho a minha opinião, mas eu gostaria de ouvir a sua. Olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente está num mau momento até para pautar essa discussão no Congresso, porque com essa história de pandemia, com, né, limitação de movimentação, de circulação de pessoas, né, isso necessariamente impõe uma limitação ao debate, né, ao contato, no caso de um tema assim tão crítico, né, tão importante, tão cheio de nuances que precisam ser melhor consideradas, né? E dentro desse contexto, o que a gente tem visto no Congresso Nacional, acho que principalmente na Câmara dos Deputados, né, é um processo de legislativo bastante empobrecido, né? As comissões técnicas permanentes com funcionamento restrito, né? Limitado, sem acesso do público para lá, e muitas vezes as proposições sendo levadas ao plenário, né? Sem a realização de audiências públicas, como aconteceu com esse projeto 490, né? Ou como pode acontecer com esse projeto de lei 490, né? Que ninguém viu, ninguém discutiu, provavelmente ninguém que está aqui, né, participando dessa discussão sabe exatamente o que é isso aí, né? E que não poderia ir a votos dessa maneira, né? Porque não é dessa forma que a gente constrói uma legislação que tenha o reconhecimento das partes envolvidas nesse processo, né? Proposta, sugestão, todo mundo tem, né? Eu quero lembrar, inclusive, que os próprios índios construíram um projeto que é o Estatuto dos Povos Indígenas, que, portanto, é uma lei muito mais ampla, né? Mas que tem um capítulo que trata da mineração, né? Não estou entrando aqui no mérito, se está bom, se não está, entendeu? Eu acho que todas as propostas apresentadas podem ser aperfeiçoadas, né? Mas, enfim, quer dizer, proposta existe, o problema não é proposta, o problema é um ambiente político que favoreça uma discussão, né? E eu acho que na Câmara dos Deputados não se tem, né? Desde o início desse ano,
se compôs uma coalizão de forças em torno da candidatura do atual presidente, do Arthur Lira, né, que é uma coisa, um bloco, né, de forças amalgamado pelo chamado orçamento paralelo, né, para onde confluem os interesses paroquiais desses deputados todos. Eles estão votando em bloco, de olhos fechados, naquilo que é de interesse de cada segmento desse conjunto, desse bloco formado, né? Então, o que acontece é isso, votam em qualquer coisa, né? Não tem, enfim, sequer a intenção de aprimorar os textos, de chegar a uma melhor solução, né? Então, acho que a gente está num momento muito ruim, né? Para se discutir de maneira racional esse tema ou outros, né? Que dependam de um maior grau de racionalidade. Veja o que aconteceu com a proposta de privatização da Eletrobras, né, que acabou saindo do Congresso com um jabutizal imenso, né, pendurado no seu texto, distorcendo completamente o sentido principal da iniciativa legislativa de privatização da Eletrobras, né? Então, acho que o momento é ruim, né? É um momento de jogo de forças, numa disputa irracional, num ambiente político polarizado, né? Que já se aproxima de um processo eleitoral, que, na verdade, está se antecipando, mas o fato é esse, a gente está nessa realidade já, né? Então, eu acho que seria mais prudente a gente esperar as eleições do ano que vem e ver o que acontece depois, né? Quem sabe no próximo Congresso a gente tenha, sobretudo no início da legislatura, um ambiente mais sereno para poder discutir a sério essa matéria e outras. Okay. O Luiz Essani está instigando aqui uma outra questão, que é uma questão que nós temos discutido bastante também, que a gente acha extremamente importante, inclusive como até uma própria variante do conceito que está sendo levado nesse projeto de lei, que é a questão de fazer uma lei universal para todas as comunidades indígenas que têm interesses bastante divergentes, né? Quer dizer, se você pegar os interesses do Yanomami, das etnias do Alto Rio Negro, dos Gorotires, dos Caiapós Gorotires, do Munduruku, quer dizer, seria viável, por exemplo, a gente imaginar uma legislação que não fosse tão, que pudesse tratar caso a caso de cada uma dessas comunidades? Pois é, quando eu levantei essa lebre de um conceito de aproveitamento mineral indígena experimental, eu estou um pouco querendo chegar nisso, que eu acho que é a preocupação do Vessani, né? Da gente poder, vamos dizer assim, selecionar situações que sejam mais favoráveis a encaminhamentos bem-sucedidos, né? Considerando essa diversidade, né? Há um interesse real, há uma unidade da comunidade, né? Há bens minerais que podem garantir um rendimento, né, razoável. Quer dizer, a gente tem que contemplar essas situações, né? Há uma situação passível de ser ambientalmente controlada, então vamos lá, vamos experimentar, né? Enfim, quer dizer, eu preferiria, né, que a gente pudesse ter olhos seletivos no sentido de identificar das demandas indígenas aquelas que estão mais favoráveis, né, a constituírem bons modelos, né? É assim que eu penso. Agora, então a legislação teria que dar essa abertura, né, de flexibilidade, né, para se poder fazer as escolhas. Então, eu acho que você se lembra, nós estávamos juntos num seminário da Fundação Fernando Henrique Cardoso, né? Quando eu lembro que eu levantei uma questão que era o seguinte: de todas as terras indígenas da Amazônia, que é basicamente o foco dessa questão, né? Apenas 6 estão intrudidas, quer dizer, estão agredidas pelo garimpo e pela mineração ilegal, né? As outras são menos, mas basicamente é Munduruku, Caiapós, Yanomami,
cabeça do cachorro lá, os cintas largas, não é? Quer dizer, não, nós não poderíamos começar por essas áreas. E tem duas áreas, como você disse, quer dizer, os Waimiris com a Paranapanema e os Xicrim com a Vale, que estão trabalhando, que essas empresas estão trabalhando à margem das reservas, né? Será que não era possível, num primeiro momento, como forma experimental, trabalhar só com essas áreas, tentando resolver esses problemas que estão lá? Olha, eu até devolvo a pergunta, entendeu? Né? Para você e para outras pessoas que entendem mais de mineração, mas não parece uma coisa complicada, porque quando você já tem um câncer feito e uma relação viciada consolidada, né? Talvez seja mais difícil de endireitar o pau torto do que iniciar uma atividade num lugar onde você não tem esse histórico com tantos passivos, né? Eu vejo muito esse raciocínio, a gente podia tirar o garimpo e botar... Eu não sei se é assim. Quer dizer, você conhece alguma empresa que vai meter o nariz numa bronca daquela ali, do Tapajós e tal, de livre, espontânea vontade? Eu não sei, né? Eu não acho que seja tão fácil a gente fazer isso, não, né? Eu imagino que a gente teria que ter o Estado funcionando, garantindo, enfim, que essa atividade não vai ser atropelada, entendeu? Né, pela própria mineração ilegal, né? Tem um dano ambiental posto enorme, gigantesco, que sequer está devidamente mencionado, né? Quem que assume esse dano? Quer dizer, né, vai chegar lá uma empresa que já assume esse dano de cara, tal? Não sei, né? Acho que é uma discussão que precisa se fazer, né? Mas eu acho que a gente está caminhando para um quadro muito complicado, entendeu? De certos cânceres, né? Constituídos que vão ser difíceis de se dar um jeito nisso no futuro. Eu não sei bem como pode ser feito isso, não. Né? Não sei se há interesse minerário numa área já tão estrupiada, degradada, como essas que você mencionou. No caso do garimpo, né? O que eu penso é o seguinte: esses garimpos eles são predatórios mesmo, predatórios também, eles predam também a jazida, mais da metade dos recursos minerais ficam para trás. Eles podem ser relavrados, recompondo o meio ambiente, tá certo? E, por exemplo, imagine bem que aquelas áreas do Yanomami, você tem, vamos dizer, uma dragagem daquele material todo misturado lá, tira um pouco de ouro, tem que ter algum incentivo governamental, talvez, mas na esteira disso você plante um grande açaizal, que é uma forma de recompor o meio ambiente com uma planta local e que traz rendimento econômico. Entende? Porque você tem que desintrudir as áreas, não pode ficar do jeito que está, certo? Quer dizer, talvez valha a pena pensar, vamos dizer, pensar nessa hipótese, né? Quer dizer, agora, nós estamos vendo que existem vários profissionais indígenas, vamos dizer, vários indígenas, vamos dizer, fazendo cursos no Brasil. Já temos geóloga, a Cisneia é uma geóloga indígena, né? Você tem vários advogados, sociólogos, etc., indígenas. Como você vê vamos dizer, essa integração, vamos dizer, com a sociedade envolvente através da qualificação, quer dizer, das comunidades indígenas, principalmente na área de geociências, que é a área ligada a esse tema, né? Essa é uma questão que a Suzy pede para complementar a questão que ela já fez antes. Pois é, de fato a gente teve uma mudança muito profunda, né, nessas últimas décadas em relação a essa questão, né, da formação de quadros indígenas, do avanço da escolaridade, do acesso ao terceiro grau, né? E isso é muito bom para muitas coisas, né? E eu acho que isso ocorre de maneira diferenciada em relação às várias áreas. A área do Rio Negro tem um histórico de um maior grau de escolaridade dos índios, e é interessante que lá surjam quadros como o caso da Cineia e de outras pessoas que têm com esse tema uma relação muito diferente do que certas figuras indígenas que têm acordos com frentes de garimpo, que recebem um royalty, que é uma relação completamente diferente, né? Então a gente nem pode colocar tudo isso no mesmo, né, enfim,
como se fossem a mesma coisa, né? São situações muito diferentes, né? Eu, pessoalmente, acho interessantes as propostas que a Cineia faz, né? Geoturismo, de aumento do conhecimento indígena sobre as riquezas do subsolo do seu território, né? Enfim, né? De produção de biojoias ou de artefatos que pudessem ser produzidos com baixo impacto, né? Eu acho que são ideias interessantes, né? O que eu acho que a gente não tem lastro na real, né? De iniciativas nesse sentido que possam dar uma coisa mais real, né? Para esse tipo de proposição, assim, né? Como a gente já começa a ter em outras áreas. Por exemplo, o turismo de base comunitária é uma coisa que tem avançado na Amazônia, em algumas regiões indígenas, né? Algumas comunidades indígenas, mesmo no Alto Rio Negro, têm feito isso. Agora, o componente geológico não foi incorporado nisso aí, né? Quer dizer, a gente não tem um caso concreto para dizer, olha aqui, né? O que está rolando e tal, né? Então, são ideias que eu acho que devem ser discutidas, que deveriam ser acolhidas entre opções, né? Num contexto de uma política voltada para isso, né? Mas, de fato, eu acho que a gente tem aí mais um exemplo claro das diferenças que a gente tem entre alguns grupos e outros, inclusive nessa questão da formação de quadros e na capacidade própria de terem protagonismo em iniciativas nesse sentido. Ótimo. O André Vilas Boas faz um paralelo aqui. Ele diz: a exploração madeireira predatória está inviabilizando a exploração legal e sustentável dos recursos madeireiros. Esse cenário se aplica em perspectivas da mineração? Pois é, né? Se é ilegal, né? Se é ilegal, se aplica, né, Marcos? Pois é, igual um pouco o que eu estava querendo dizer anteriormente, né? Até que ponto uma área completamente estrupiada, né? Pode ainda ser uma área interessante para um empreendimento formal, né? Que evidentemente implica um investimento mais alto e uma série de cuidados que não são tomados, né? No caso da mineração predatória. Então, aí a gente tem um jogo econômico, uma coisa extremamente difícil, né? De poder dirimir. Acho que a gente teria que analisar cada caso, né? Procurar ter um quadro de informação atualizada, mais preciso dessas situações, né? Para poder ter um diagnóstico, né? Mas não há dúvida de que a produção predatória em qualquer ramo de atividade, né? Ela acaba se impondo em prejuízo da atividade sustentável, né? Na concorrência, né? Porque ela, evidentemente, você não tem que pagar empregado contratado, você não tem que cuidar do meio ambiente, você não tem, né, que pagar imposto. Não tem, é óbvio que você estabelece dois pesos e duas medidas, né? Então, isso é muito grave, né? Por isso que a gente não pode tolerar a predação, né? Porque ela é excludente, ela acaba impondo um padrão no sistema produtivo que é um padrão muito negativo. O Zé Anchieta da Silva, ele pergunta dos países adiantados quem melhor conduz o assunto e se tem algo a mudar a respeito da Constituição. Quer dizer, a Constituição foi sábia, né? Ela deixou, vamos dizer, ela deixou caminhos para se modernizar, né? Através das emendas constitucionais, etc. Então ele pergunta isso, se você tem alguma informação sobre os países que tratam dessa questão, né, de modo mais avançado, e se há alguma coisa a mudar na Constituição. Olha, Elmer, eu não tenho conhecimento suficiente, né, das situações de outros países, poder dar uma resposta assim que seja consistente, né? Eu sei que a gente tem, mundo afora, diferentes ordenamentos jurídicos, inclusive ordenamentos jurídicos que não contemplam essa divisão entre solo e subsolo, né? Que o sujeito é proprietário da terra, ele também é proprietário daquilo que está embaixo da terra, né? Mesmo em alguns países, como o Canadá, a gente tem ordenamentos jurídicos diferentes, de província para província, né? Então, é muito difícil, né, da gente poder dizer isso. Vocês tiveram aqui já contato com uma experiência do Canadá, né, num dos eventos que foram aqui promovidos, né?
Foi o primeiro Eu digo para você que, em princípio, não só em relação a isso, como qualquer outra coisa, eu não tenho nada contra copiar o que os outros façam de melhor do que a gente, o que possam ensinar a gente, né? Mas eu acho que a gente tem situações muito particulares em relação a essa questão, né? Quem é que tem uma Amazônia para cuidar, né? Isso é uma questão específica, né? É muito diferente de você fazer um empreendimento lá nas terras geladas do norte do Canadá e tal, né? Em termos de impacto socioambiental, né? Você tem situações em que você tem um único povo autóctone ou originário para se relacionar. Em outros lugares, você vai na Amazônia, você tem uma pluralidade de situações diferentes, né? De povos que não têm uma estrutura verticalizada de interlocução. Então, enfim, eu volto a dizer, eu não tenho nada contra aprender com os outros, né? Mas eu acho que a gente tem situações muito particulares no nosso país que a gente precisa enfrentar de acordo com as suas especificidades. É verdade, você tem toda a razão. Quer dizer, a Amazônia é um diferencial, né? Quer dizer, não tem jeito, é alguma coisa absolutamente única no mundo, tá certo? Ninguém tem essa experiência, né? Nós vamos ter que desenvolver a nossa experiência aqui, apesar de que nada impede que a gente faça a observação do que aconteceu nos outros países e veja o que pode ser adaptado para cá, né? Não tem nenhum problema. Eu até recomendaria ao Zé Anchieta entrar no site da Organização Mineiro Negócio ou da Sociedade Mineira de Engenheiros ou da ACM, né? E para ver a primeira palestra desse ciclo de debate sobre a mineração em terras indígenas, que foi exatamente de um brasileiro que é um CEO de uma empresa de mineração indígena, de uma empresa indígena no Canadá, em cujo território é explorado as areias negras, as areias petrolíferas, que são as maiores áreas mineradas do mundo. Quer dizer, os maiores movimentos de terra no mundo são nessas areias lá. Existem dentro das terras dos índios lá, é uma boa experiência. Mas veja também outras experiências, não são todas que são bem-sucedidas no Canadá, não. Tem outras que não são, né? Mas é uma boa oportunidade dele visitar o site da Mineira Negócio e assistir essa palestra do Álvaro, que foi excelente. Eu acho que mostrou, vamos dizer, uma perspectiva que nós estamos longe ainda de alcançar ou de almejar, mas que eles chegaram lá, não é? Quer dizer, os caminhos às vezes podem ser suficientemente parecidos para a gente um dia almejar isso também, né? Então, tem várias outras questões que já foram... Tem muitos comentários também, viu, Márcio? Do pouco que eu pude ver, eu vi alguns comentários que são assim, bastante mais céticos do que o que eu falei aqui, quanto a essa possibilidade de fazer algum empreendimento sob controle e tal, né, pelos próprios índios. Enfim, eu só quero dizer o seguinte, eu não quero de forma nenhuma minimizar as dificuldades, né? A gente está falando de uma coisa a ser inventada, a ser construída, e é óbvio que os desafios são muito grandes, né? Mas eu queria chamar a atenção para essa questão de fundo que eu já toquei, né? Eles têm direito ou não têm ao aproveitamento de, né, jazimentos superficiais, de ocorrências minerais superficiais? Isso é uma questão de fundo que a gente precisa saber. Quer dizer, uma coisa eu não gosto, eu não quero, outra coisa tenho direito ou não tenho, né? Eu não posso, como indigenista, desenvolver uma interpretação restritiva do direito dos índios, né? Eles têm direito à terra, têm direito ao rio, têm direito têm direito também, né, aos minerais superficiais. Esse é o meu ponto de vista, né? Outra história é se eu tivesse lá o que eu ia fazer, né? Eu também preferiria construir um projeto em que a minha comunidade pudesse ser remunerada por pagamento por serviços ambientais, como alguém chegou aí a aventar essa questão, né? Do que tivesse que, entendeu, cortar madeira, ou que explorar minério, qualquer atividade extrativista de maior intensidade que pudesse ter impactos futuros nesse território, né? Então, agora, quem é que tem a possibilidade também, né, de construir um projeto dessa natureza? A mesma coisa a questão mineral, não tem minério em qualquer lugar. Não vamos discutir uma solução que possa ser trazida para qualquer situação e tal, né?
Então, eu só recomendo isso aí, que a gente pense a fundo, né, sobre a questão do direito e separe um pouco da questão da opção que cada um de nós gostaria de fazer, eu acho que seria melhor fazer e tal. Né? Para poder fazer opção, você tem que poder fazer. Né? E para poder fazer, você tem que ter o direito de fazer. Né? Então, é essa a questão que eu estou querendo colocar, a questão de fundo, né? Porque eu tenho a perfeita consciência da dificuldade implícita desse tipo de iniciativa. Né? Mas eu acho que é melhor a gente olhar com realismo do que a gente fechar os olhos. Né? Claro, não precisa fugir do problema, que é um problema, não é? Paciência. Bom, a Juliana Hedler, não é? Acho que é esse o nome, menciona as fake news, né, que desinforma a sociedade, né? Quer dizer, a sociedade fica toda desinformada e hoje a cultura de WhatsApp é dura, né? Quer dizer, faz com que todo mundo seja especialista em todos os temas. Então, ela faz uma pergunta, quer dizer, como que você observa essa questão e quais seriam as formas de debatermos melhor esse assunto com a sociedade? Bom, eu não sei, quer dizer, eu acho que esse assunto teria que ser tomado por outros setores. Eu acho que o debate está muito centrado num ataque que vem da parte do governo e das empresas de mineração predatória e de uma reação dos índios na sua defesa. Quer dizer, você praticamente não tem um debate hoje. Né? Eu acho que o setor da mineração formal tem um papel a ser desenvolvido nessa história, que é muito importante, que não está sendo desenvolvido. Né? Ou se está sendo desenvolvido nos seus circuitos internos de conversa e de compartilhamento de impressões sobre a situação que a gente está vivendo. Né? A sociedade não sabe muito bem o que as empresas de mineração pensam disso tudo que está acontecendo aí. Né? E isso leva a problemas que já foram aqui colocados, né? De se fazer um vazamento de imagem da mineração predatória para a mineração formal. Né? Um vazamento de má imagem, no caso. Né? Então, eu acho que os principais protagonistas dessa questão, e aí a mineração formal seguramente tem um papel fundamental, né? Tem que ter uma proatividade nesse debate. Né? O debate não deveria ficar sujeito somente a esses grupos de interesse mais radicais. Verdade. O João Forman é um velho batalhador aí do setor mineral e do setor de petróleo também, e do setor nuclear também, né? Quer dizer, o Forman já é uma pessoa bastante conhecida. Ele anota uma questão interessante, Márcio, que é que, vamos dizer, que o que hoje está ocupado, está intrudido, quer dizer, na atividade predatória e ilegal dentro das áreas indígenas, é um resultado da leniência dos governos ao longo dos tempos. Quer dizer, isso é proibido. Por que deixa? Né? Por que deixa crescer? Deixa virar um problema. Né? Então, ele diz o seguinte, que, ora, se os governos, por sua ausência e falta de fiscalização, permitem que isso aconteça, deveria ser responsabilizado pelos danos ocorridos e pela recuperação das áreas. Ou seja, você passaria a ser uma obrigação governamental pela leniência dos governos em permitir esse tipo de agressão, que essas áreas fossem recuperadas, né? Sim, eu queria só acentuar, né, que esse problema não ocorre só em terras indígenas. Né? Sim, nós estamos vendo várias situações, né, talvez não um câncer tão grande como a gente está vendo agora no Pataxó, ou melhor, no Tapajós e lá no Yanomami, né? Mas nós temos problema de mineração ilegal em várias unidades de conservação, na área da Renca, em outras áreas. Né? Esses dias até soube de uma coisa que foi uma novidade para mim, talvez para vocês seja uma coisa banal, mas eu não sabia, por exemplo, que havia garimpo de manganês, né? Ali no entorno da área Caiapó,
né, da terra indígena Kayapó, né? Muitos garimpos, olha isso. Pois é, você vê como eu sou ignorante, eu nem tinha noção disso aí, né? Então, veja, o problema não está restrito às terras indígenas, né? Ele é um problema mais amplo, né? A mineração predatória está ocupando outros espaços também do território nacional, né? E o que só reforça, né, a questão que foi colocada, quer dizer, né, só amplifica a irresponsabilidade das autoridades diante dessa situação, né? No caso das terras indígenas, a questão está no Supremo Tribunal Federal, né? Foi levada pela PIB na forma de ações judiciais, né? E, inclusive, tivemos a semana passada uma decisão histórica, né? Em que o Supremo Tribunal Federal, por 11-0, né, confirmou a liminar que tinha sido concedida pelo ministro Barroso, no sentido da desintrusão da terra indígena Kayapó, ou melhor, da terra indígena Munduruku e Yanomami, né, dessas duas terras indígenas, né? Então, eu acho que esses feitos judiciais caminharão nessa direção, né? De tentar, num primeiro momento, aplacar essas invasões e, num segundo momento, responsabilizar quem de direito pelos danos causados nesses territórios, né? Mas eu acho que essa é uma questão que também deveria contar com o peso na discussão por parte da mineração formal. Acho que é importante explicitar esse tipo de coisa. Você tem razão. E vamos dizer, observando de uma forma mais ampla, quer dizer, só no Vale do Tapajós, quer dizer, o garimpo na reserva garimpeira do Tapajós, que ocorreu durante décadas, ocorre até hoje, né, já degradou mais de 10 mil quilômetros de drenagens naquela região, entende? Quer dizer, isso tem que ser recuperado, deveria ter que ser recuperado um dia, né? Quer dizer, não foi uma mineração ilegal, uma mineração tolerada, era dentro de uma reserva garimpeira, né? Pois é, então, você, enfim, está, no fim, concordando que a gente tem um problema de maior dimensão, né, a ser atacado. Com certeza, né? Ok, Elmer, acho que o tempo nosso aqui, passamos agora 2 minutinhos do previsto, acho que está dentro do tolerável. Tem mais alguma pergunta aí ou não, Elmer? Não, eu acho que aqui alguma coisa que tiver mais pode ser respondida posteriormente. O Márcio fez uma palestra muito abrangente e as respostas dele são muito objetivas. Eu acho que atendeu a demanda de todo mundo, entende? A gente só tem que cumprimentar o Márcio, né, pela qualidade da discussão que ele impõe, né? Realmente um negócio bem importante. Foram várias mensagens de parabéns aqui, Márcio, pelas suas palavras, pela sua palestra. Rapidamente, em termos de questão de ordem, perguntaram se vai estar disponibilizada. Eu já informei no início, vai estar disponibilizado no blog do Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia da Seminas, na organização Mineiro Negócio e no canal de YouTube da Sociedade Mineira de Engenheiros. É só o tempo nosso de organização, acredito que amanhã já esteja acessível. Eu aproveitei e coloquei aí no chat também o e-mail, se alguém tiver alguma sugestão para esse grupo de trabalho coordenado pelo Vessani, né, lá da Mineiro Negócio, pode mandar também para o contato@mineironegócio.org. Se tiver alguma pergunta adicional que não deu tempo de fazer aqui, por favor, o façam. E como eu sou um simples soldado aqui, vou passar a palavra para palavras finais do meu presidente, José Anchieta, e depois para o coordenador do grupo, e aí a gente encerra. Meu caro doutor Elmer Salomão, que não tinha ainda tido o prazer pessoal de conhecer, a condução das perguntas foi excelente. Meu caríssimo palestrante, doutor Márcio Santini, realmente aprendemos muito. Vai ser muito relevante para nós da atividade empresarial, para nós da Seminas, o que se viu e o que se passou aqui nesta sessão,
E contei na fase final. Éramos ainda na sala 54 pessoas interessadas, tendo em vista o que bem revela a autoridade e a importância do tema. Mais uma vez, agradeço ao Conselho, agradeço a nossa turma interna lá de apoio, Maxwell e companhia, e, mais uma vez, parabéns, muito obrigado, caríssimo presidente do Conselho, Adriano Peixete. Eu que agradeço, presidente. Bessane, suas palavras finais. Bom, foi ótimo, agradeço ao Márcio. Lembrando que são 23 anos de Constituinte, né? Impressionante, a gente não consegue fazer uma lei e estamos vivendo numa situação insustentável, baixíssimo nível, vergonhosa, né? Então, conte conosco, Márcio, tá? A gente conta com você e a ideia é que a gente coloque essas pessoas que têm experiência, conviveram ou não com a Constituinte, né? Mas que estão convivendo com o problema hoje, que se envolvam nesse caminho, né? Nesse debate, para que a gente possa gerar alguma coisa realmente consequente. Um grande abraço, você é um grande guerreiro e conte conosco também. Ok, obrigado. Márcio, você quer falar alguma coisa no final? Só quero agradecer mais uma vez, né, por essa oportunidade, me coloquei à disposição para o que der e vier e fazer uma ligeira correção no Luiz, né, porque na verdade são 33 e não 23 anos. Ele é geólogo, não é? Fez a continha errada. Eu esqueci de falar uma outra pergunta aqui que levantaram sobre o webinar anterior, onde o Alexandre Vidigal comentou que ele solicitou ao Itamaraty um levantamento em vários países. A pessoa que colocou aqui, que provavelmente estava presente, colocou em 30 países. Eu não tenho certeza desse número, por isso eu não vou afirmá-lo, mas eu já cobrei do secretário Alexandre Vidigal que ele nos prometeu passar isso. Ele só precisava fazer uma depuração, porque tinham alguns dados sigilosos nesse levantamento. Mas ótimo, isso eu vou voltar a cobrar dele. E aqui, por último, apareceu que sugiro o olhar de todos nós sobre a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas da ONU. Então, é uma sugestão de um dos participantes aqui que fica... Eu não conheço esse documento, vou até procurar saber. Se puder me enviar para o e-mail que eu coloquei aí, eu já agradeço. Márcio, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Os colegas já falaram, mas em nome das 3 entidades que eu estou aqui representando, eu agradeço imensamente e falo a todos que nós teremos provavelmente em 30 a 40 dias outro evento dando sequência a essa série de eventos que estamos organizando. Tá? Muito obrigado pela presença de todos e pelo apoio de todos aí. Obrigado. Obrigado, boa tarde a todos.